Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática. Nessa aula nós vamos fazer a relação entre as igualdades e as operações. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega seu material e bora pro vídeo! Na página 3 do nosso livro didático temos um tema muito importante relacionado à educação financeira. A notícia a seguir, ela fala então sobre dois garotinhos que criaram um aplicativo de gerenciamento de mesada. Os amigos Keiraman, de 9 anos, e Rohan Chopra, de 10. Eles amam inventar coisas novas. Foi numa maratona de programação nos Estados Unidos que eles resolveram criar um aplicativo que atendesse à sua própria necessidade, o gerenciamento de mesada. O nome do aplicativo é Beanstalk. Ele organiza o dinheiro recebido pelos afazeres das tarefas domésticas. Lembrando que esse aplicativo ele tem duas versões. Uma para os pais, que define a quantidade de tarefas e os valores que as crianças irão receber, e outra para as crianças. Uma dica importante também sobre esses aplicativos é que eles estão ligados diretamente a contas do banco. Assim, as crianças já conseguem ter um aprendizado de como funciona a movimentação bancária, certo? Em sua opinião, quais tarefas do dia a dia são relevantes para aumentar ou diminuir a mesada? Se você recebesse a mesada, o que faria com esse dinheiro? Ou o que faz com esse dinheiro? Qual seria a sua lista de desejos? Elisa e Caio, começaram a receber mesada dos pais. Observe a quantia que eles receberam neste mês. A Elisa, ela recebeu R$10. E o Caio, ele recebeu 2 notas de R$5. Os pais deles definiram, então, pelo aplicativo, algumas tarefas que podem aumentar ou diminuir o valor da mesada de cada um dos filhos. Se eles arrumarem o quarto, vai adicionar R$2. Enxugar a louça do café, multiplicar por 2. Apagar a luz quando sair de um cômodo de casa, multiplicar por 2. Juntar as folhas do jardim, adicionar 2. Não arrumar o quarto, subtrair 2. Não enxugar a louça do café, dividir por 2. Esquecer-se de apagar a luz quando sair de um cômodo de casa, dividir por 2, não juntar as folhas do jardim, subtrair 2. Os irmãos começaram o mês com a mesma quantia. Podemos representar essa situação por meio de uma igualdade. Nós conseguimos observar que 10 ele é igual a 5 mais 5. Então, essa é a nossa primeira igualdade. Na página 4 do nosso livro didático, temos algumas situações para analisar. Durante o mês, Elisa e Caio juntaram as folhas do jardim. Quantos reais serão acrescentados na mesada de cada um? De acordo com a tabela que os pais realizaram, se eles juntassem as folhas do jardim, eram acrescentados R$2 à mesada de cada um. Acrescente essa quantia nas mesadas. Então, 10 mais 2 é igual a 5 mais 5 mais 2? 10 mais 2 é 12. 5 mais 5 é 10, mais 2 que foi acrescentado é 12. As quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? Então, 12 é igual a 12, então elas continuam iguais. Neste mês, Caio e Elisa ainda não arrumaram o quarto. Quantos reais serão retirados da mesada de cada um? De acordo com a nossa tabela, se eles não arrumassem o quarto, seriam retirados R$2 de cada um. Perfeito. Retire essa quantia da mesada de cada um deles. Então, 12 menos 2 e 12 menos 2. As quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? 12 menos 2 é 10 e 12 menos 2 também é 10. Então, as quantias elas continuam a mesma quantia, certo? Lembrando que quando nós temos aí uma sentença matemática
que a igualdade ela prevalece, o símbolo que nós utilizamos é esse símbolo do igual. Na matemática, a expressão matemática que nós utilizamos para a igualdade é que ela tem dois membros. O membro que está ao lado esquerdo da igualdade é o nosso primeiro membro, que aqui está representado pelo 10. E o nosso segundo membro, ele está à direita da igualdade, representado pelo 5 mais 5. Lembrando que quando nós adicionamos ou subtraímos um número de ambos os lados, professor, o que é ambos os lados? Dos dois lados, essa igualdade ela continua valendo. Continuando a nossa análise, na letra C, os irmãos se lembraram de sempre apagar a luz ao sair de um cômodo da casa. O que acontecerá com a quantia de cada um deles tem de mesada? Pessoal, pensa comigo. Lá nas nossas regrinhas dizia o seguinte: se eles apagassem a luz, a quantia ia ser multiplicada por 2. Perfeito. Faça esse cálculo com a mesada de cada um. Então, 10 vezes 2 é igual a 10 vezes 2. As quantias obtidas continuam iguais ou são diferentes? 10 vezes 2 eu sei que é 20, igual a 10 vezes 2, que também é 20. Então, as quantias elas continuam iguais. Durante alguns dias desse mês, os irmãos se esqueceram de enxugar a louça após o café da manhã. O que acontecerá com a quantia que cada um deles tem de mesada? Ela será dividida por 2. Faça esse cálculo com a mesada de cada um. 20 dividido por 2 é igual a 20 dividido por 2? 20 dividido por 2 é 10. E 20 dividido por 2 também é 10. Então, quer dizer que as quantias elas continuam iguais. Na matemática, quando nós multiplicamos ou dividimos os dois membros de uma igualdade pelo mesmo número, essa igualdade ela continua valendo. Lá na página 6 do nosso livro didático, nós temos algumas atividades. Número 1. Para representar igualdades, podemos usar uma balança de dois pratos. A balança está em equilíbrio quando os objetos em cada prato têm a mesma massa. Lembrando que quando nós falamos em massa, nós não estamos falando em quantidade, certo? Não sei se você já ouviu aquela grande piadinha. O que pesa mais? 1 quilo de sal ou 1 quilo de chumbo? Eles têm a mesma massa, então os dois têm o mesmo peso, certo? É assim que acontece na balança. Então nós temos nessa balança 1 quilo, 3 quilos e mais 1 quilo de um lado da balança. E de outro lado nós temos 5 quilos. Observe que a nossa balança está equilibrada. Como nós podemos representar essa situação por meio de uma igualdade? Então, 1 mais 3 é igual a 5. Ou, se não, 5 igual a 5. A balança de dois pratos a seguir está em equilíbrio? Eu tenho de um lado 2 quilos mais 3 quilos. E de outro lado eu tenho 1 quilo mais 2 quilos mais 2 quilos. Ou seja, eu tenho então 2 mais 3, 5, e 1 mais 2 mais 2, 5. 5 é igual a 5. A nossa balança está em equilíbrio. Agora, observe o que acontece na balança quando acrescentamos um cubo amarelo em um dos pratos e depois em ambos os pratos. Quando nós acrescentamos em um dos pratos, a nossa balança ela fica desequilibrada, então ela fica desproporcional. Quando então é acrescentado aos dois pratos, a nossa balança ainda continua equilibrada. Represente essa nova situação por meio de uma igualdade. Então, nós podemos escrever 1 mais 2 mais 3 é igual a 1 mais 1 mais 2 mais 2. Ou se não, 6 igual a 6. Ou ainda, 1 mais 5 é igual a 1 mais 5. Ou se não, 6 igual a 6.
O que acontece quando adicionamos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade? Os valores não se alteram, ou seja, a igualdade continua valendo. Observe o que aconteceu na balança quando retiramos um cubo de um dos pratos e depois de ambos os pratos. A nossa balança está equilibrada, então a primeira, quando nós retiramos um cubo de 2 quilos na primeira balança, o que aconteceu? A nossa balança ficou desproporcional. E quando nós retiramos a mesma quantidade do outro prato, a nossa balança então ficou equilibrada novamente. Represente essa situação por meio de uma igualdade. Então, eu tenho 2 mais 3 mais 3 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2, certo? Ou 8 menos 2 é igual a 8 menos 2. E isso também é igual 6 igual a 6. O que acontece quando subtraímos o mesmo número em ambos os membros de uma igualdade? A igualdade continua valendo. Observe a sequência de balanças de dois pratos. Pessoal, na primeira balança, nós temos aqui 5 quilos e 5 quilos, ou seja, temos 10 quilos. Aqui na segunda, 3 mais 3, 6, mais 2, 8 e mais 2, 10. Então, nós temos também 10 quilos. A nossa balança ela está em equilíbrio. Na nossa segunda balança, foi retirado, então, 5 quilos e não foi retirado nem 1 quilo no nosso segundo prato. Na terceira balança, foram retirados 3 quilos e 2 quilos e a nossa balança voltou a ter equilíbrio. Use a divisão para representar essa situação por meio de uma igualdade. Divisão. Vamos pensar então, galera. O inicial era 5 mais 5 igual a 2, mais 2, mais 3, mais 3. O que aconteceu? Aqui eu tinha duas peças de 5 quilos. Aqui eu fiquei com uma, então teve uma divisão. Dividiu pelo quê? Dividiu por 2, dividiu pela metade. E nessa balança aqui, nós tínhamos 2 de 2 quilos e 3 quilos nós tínhamos 2 também. Então, dividiu pela metade também, porque nós ficamos apenas com 1 de cada quilo, né? Então, ficou 10 dividido por 2, que é igual a 10 dividido por 2, que é igual a 5, né? 5 é igual a 5. O que acontece quando dividimos ambos os membros de uma igualdade por um mesmo número? A igualdade continua valendo. Pessoal, algumas atividades lá nas nossas páginas 7 e 8, atividades 5, 6, 7 e 8. Lembrando, se você está sem o seu livro didático, não se preocupa. Essas atividades estão disponíveis aqui no nosso material de apoio. Deixa o seu like. Até mais!